Então, a gente tenta falar sério no Brasil, mas o problema de falar sério é que você acaba com a Polícia Federal na sua casa, levando seu celular para promover uma pesca probatória, vazar conversas descontextualizadas para a mídia e promover a sentença via imprensa de que você é mais que criminoso. Você se atreveu a tecer críticas duras ao comportamento da Suprema Corte e de seus ministros. Ou seja, você é muito mais criminoso que o Dirceu. Hoje a rede Lula dá mais atenção aos crimes de ódio contra políticos, o que em outras épocas era belo e moral, do que para a absolvição de corruptos amplamente condenados. Aliás, a rede Lula chama essas pessoas para conversar como se fosse a coisa mais normal do mundo, enquanto não envia um jornalista sequer para filmar o gabinete do Geyer, que foi apontado pela Justiça como uma escola de idiomas. O que claramente é muito mais crime do que os cometidos por José Dirceu, Pezão, Cabral. E enquanto isso acontece, Lewandowski, ex-ministro da Suprema Corte e atual ministro do Lula, aparece com a ideia genial de tirar a segurança pública do comando dos estados e entregar para o governo federal. E sobre isso eu não tenho 2 centavos a oferecer. Eu tenho R$1 inteiro. E sabe o TCU? Sim, o Tribunal de Contas da União. Então, deixa eu te contar onde ele está empregando o seu dinheiro enquanto você fica 6 meses esperando por uma cirurgia no SUS. E sobre a anistia aos presos do dia 8, tem novos desdobramentos. Aí fica o seu critério, acreditar ou não acreditar. Tancar o Brasil é difícil, então não me julgue porque não tancarei. A semana começou inacreditável para quem pensava que o impossível era só questão de opinião. E não se engane, a intenção desse vídeo é apenas te deixar com raiva, esfregando na minha e na sua cara o que é que tá rolando. A raiva nos tira da inércia. Quem sabe assim você resolve cobrar o seu senador, o único que pode de fato fazer alguma coisa a respeito. Bora então tentar explicar mais um capítulo de Brazuela, a democracia relativa pujante. José Dirceu teve suas penas anuladas pelo ministro Gilmar Mendes. E antes de eu te relembrar o porquê o Dirceu foi julgado em todas as instâncias, preso, cumpriu cadeia, foi solto, saiu dando entrevista para a Rede Lula e agora está elegível novamente? Deixa eu te mostrar o argumento da defesa do Dirceu que Gilmar Mendes acatou. Dirceu diz que foi incriminado na Lava Jato para atingir Lula e pede ao STF suspeição do Moro. Aí o STF recebeu esse pedido de análise, né? Condenado apenas para atingir o Lula. E pareceu mega plausível, sim. Tadinho do Dirceu. Moro! Deixe suas sentenças contra Dirceu anuladas. Toma, Dirceuzinho, leva pra casa os seus direitos políticos. A Lava Jato te usou só pra ferrar a vida do Lula. Mas nós estamos aqui reconhecendo esse erro. Você é um cara livre. E foi exatamente assim que aconteceu. Gilmar Mendes anula condenações de José Dirceu na Lava Jato assinadas por Moro. Ministro do STF entendeu que ex-juiz atuou na primeira instância contra ex-ministro para atingir Lula. Dirceu chegou a ser condenado a 23 anos por suposta atuação em esquemas na Petrobras. É sério, gente. O Gilmar Mendes realmente acatou o argumento que Dirceu só foi condenado para poder manchar a imagem do Lula. Mas tá, agora deixa eu te relembrar pelo o que o Dirceu foi condenado. Só na Lava Jato. Após as investigações, Dirceu foi condenado em 2016 a 23 anos de cana por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa após ter recebido... supostamente. Eu tenho que dizer supostamente. Após supostamente ter recebido 15 milhões de propina do esquema de corrupção na Petrobras pagas pela Engevix. Os investigadores apresentaram contratos de consultoria forjados e a compra e reforma de imóveis ligados ao petista que foram usados para o repasse de propina. A sentença de 23 anos foi proferida quando Dirceu já cumpria a pena, ou seja, já estava preso, mas pela sua atuação no mensalão. O que só comprova a tese do Gilmar que ele é uma pessoa honesta e que essa condenação foi só para prejudicar o Lula. Não, na verdade, a tese é do Dirceu. O Gilmar só concordou com ela. Já em maio de 2017, o Dirceu foi novamente condenado por, supostamente, ter recebido cerca de 2 milhões em propina provenientes de contratos da empresa Apollo Tubulars com a Petrobras por intermédio de Renato Duque, então diretor de serviços da própria Petrobras. Em fevereiro de 2023, a 5ª turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que anda muito aparecendo nos noticiários,
reduziu a pena de Dirceu para 4 anos e 7 meses em regime semiaberto pelo crime de lavagem de dinheiro. E isso aconteceu porque a justiça entendeu que lavar dinheiro era só um desdobramento do crime de corrupção. É sério. Então foi tipo assim, se ele já foi condenado por corrupção, lavar dinheiro faz parte, não precisa de mais essa condenação. Bora apertar o delete. Apaga isso aí. E esteja apagado. Em maio desse ano, o STF extinguiu a pena do Dirceu pela prática de corrupção passiva, atendendo ao pedido do próprio Dirceu, que alegou que o crime já tinha prescrito na época em que foi aceito. Nossa, foi por pouco, né? Uma pena que prescreveu. E nessa mesma decisão, o Toffoli aproveitou e anulou todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht. Aquele foi um dia de muito trabalho na corte. E aí, nessa terça-feira, Gilmar Mendes termina de deletar todo o suposto crime, porque a Lava Jato malvadona só queria atingir o Lula usando o coitadinho do Dirceu. Para encerrar esse momento, ouça as palavras do grande ministro da mais alta corte suprema desse país, Gilmar Mendes. Nesse contexto, e nós estamos num contexto especial já desde 2013, não é? Aquela crise já do governo Dilma, o governo Temer e tudo. Será que o tribunal é a instituição que mais faltou ao Brasil? Essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer. E as coisas se deterioraram de tal maneira que chegamos a esse governo Bolsonaro, com resultados trágicos. Não é? Também envolve uma luta da memória contra o esquecimento. E a gente passa borracha muito rapidamente nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Agora eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Respondendo à pergunta, o Supremo cometeu erros, o Supremo mais acertou do que errou. E o Brasil muito deve ao Supremo. Ministro, ontem... A luta da memória contra o esquecimento. Muitos dos personagens que hoje estão aqui só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Senão eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República, no caso o Lula. E ainda disse na sequência, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. E finaliza, o Brasil muito deve ao Supremo. Palavras dele, do ministro Gilmar Mendes. E ai de mim discordar. E sabe o que nós podemos fazer a respeito? Nada. Porque senão você vai sofrer busca e apreensão e poderá ser preso por ataque às instituições democráticas que estão atuando para salvar a democracia no Brasil. Mas o Senado da República pode. E o que você deve fazer é amolar, de assim no outro também, o seu senador. Claro, com muita educação, mas de maneira constante. E aí, o que você vai fazer a respeito? Porque é sério que essa decisão monocrática foi tomada e fazer o quê? Galera, é sério isso? A sociedade vai ter que aderir ao nariz de palhaço e engolir calada, porque é crime no Brasil questionar a Suprema Corte, já que atos assim restabelecem o Estado de Direito no Brasil? Cadê os juristas dessa brazuela? Onde eles vivem? Do que se alimentam? Como ousam ficar em silêncio quando vocês assinaram aquela porcaria de cartinha pela democracia? Tudo que eu vejo é a versão 2.0 da famigerada fala. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Ei, mas não para por aí. Já que Fachin também deu sua contribuição nessa jornada que restabelece a democracia no país. Em 2020, o Fachin homologou a delação premiada dos executivos da Hipermarcas, agora Hiperfarma, que miraram em cheio Romero Jucá, o senador Eduardo Braga e o senador Renan Calheiros. Na época da homologação, o presidente do STF era Fux, que fez esse discurso aqui. Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos, em razão das exitosas operações de combate à corrupção, todas autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como ocorreu no Mensalão e com a Operação Lava Jato. Aí, 4 anos depois, eis o que acontece. Fachin arquiva inquérito que investigava Renan Calheiros
e Eduardo Braga. E a alegação do Fachin foi muito boa. Ele disse que a PGR pediu o arquivamento do caso por falta de provas e que quando a PGR pede o arquivamento, a corte acata. É mesmo, é? Porque eu insisto em lembrar de coisas tipo isso aqui. Em 2019, a PGR Raquel Dodge promoveu o arquivamento do inquérito das fake news aberto de ofício pela Suprema Corte. E adivinha só, Fachin? A corte não arquivou. Então, depende, né? Aparentemente, depende muito. E grava essa informação. O PGR pediu o arquivamento por ter entendido que as provas da corrupção dos senadores e do Jucá estavam principalmente embasados em uma delação premiada. Ou seja, só a delação não quer dizer nada. Vamos ver o que usarão para tentar condenar o Bolsonaro no caso da tentativa de golpe que nem o ministro da Defesa, nem a população brasileira acredita ter acontecido. Será que eles vão usar apenas a delação do Cid, que tempos depois disse que foi induzido a falar as coisas tudo em sua delação? Será? Vale a pena gravar esse dado aí no nosso HD mental, apesar que tudo depende, porque isso aqui é Estado Democrático de Direito. Mas se você estava achando que esse festival acabava ali, tá enganado, já que a Suprema Corte também chancelou o retorno de Pezão ao poder após 6 anos de sua prisão. Sim, a Suprema Corte derrubou a decisão que tornava Pezão inelegível, porque ele fez uma reunião com embaixadores para falar do nosso sistema eleitoral. Não, gente, desculpa, isso aí foi o Bolsonaro. O Pezão foi condenado e preso por corrupção ativa, passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se fosse por reunião com embaixadores, estava inelegível até hoje, com certeza. E para terminar esse espetáculo, falta o Cabral, né? E aí? Quanto tempo você acha que vai levar pro Cabral virar o novo inocentado pela justiça com todas as suas condenações anuladas? Vamos de bolão aqui nos comentários? Vai tá. Deixa eu falar agora sobre o TCU, o Tribunal de Contas da União, que tem como meta de vida analisar e julgar a administração dos recursos federais. Ou seja, ver o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro. E esse mesmo TCU, sob a presidência de Bruno Dantas, autorizou o vice-presidente do Tribunal de Contas, o ministro Vital do Rego, que tem um salário superior a R$40 mil pagos pelo contribuinte, a viajar para Miami por 2 meses para fazer um cursinho de inglês. O valor total do gasto para o ministro fazer esse cursinho na gringa é de R$100 mil, que adivinha? Sai do bolso do pagador de imposto também. Vital solicitou o reembolso para Bruno Dantas, que imediatamente concedeu a devolução do dinheiro gasto no cursinho em Miami, que um profissional que ganha mais de R$40 mil por mês não tem obrigação de pagar. Afinal, o Estado é uma mãe. E o que mais me chamou a atenção nisso tudo, se é que eu posso dizer assim, é que esse processo está correndo em sigilo e nós só ficamos sabendo desse gasto bobo, coisa normal, porque o bastidor teve acesso exclusivo ao documento. Outro fato interessante foi que o bastidor procurou o TCU antes de publicar a matéria e depois de publicar a matéria. Porém, o TCU não quis se manifestar. E sabe por quê? Porque ninguém vai fazer nada e vai ficar por isso mesmo. E me desculpa aqui a indignação, mas é porque eu vejo uma moça de 36 anos morrer aguardando 14 dias por uma cirurgia de aneurisma, enquanto o reembolso do senhor ministro, que ganha mais de R$40 mil por mês, foi autorizado pelo presidente do TCU em 3 dias. E é por isso que eu tenho dificuldade de tancar o Brasil. Por essas e mais outras, galera, eu tô contando isso pra vocês porque eu não quero sofrer sozinha. Mas tem outra coisa buzinando na minha cabeça e essa a gente precisa arrumar um escândalo porque é muito, muito, muito grave. Vocês lembram dessa declaração aqui do Lula? Eu defendi a criação da Guarda Nacional, aquilo foi uma proposta minha. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa de fazer aquelas intervenções que a gente vê em filme americano de policial, sabe? Então, nós não conseguimos criar. Beleza, agora só escuta qual é o plano do Lewandowski. E, por favor, gente, eu sei que é difícil ouvir a voz dessa senhora, mas presta muita atenção. Vamos trazer informação urgente aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de disparar uma ordem para sua equipe para que todos os 27 governadores, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça coordena uma reunião para discutir a PEC da Segurança Pública. A ordem de Lula foi dada depois de ontem ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, diante de um tiroteio que fechou a Avenida Brasil e deixou 3 pessoas inocentes mortas. Acredito que sozinho o Estado não vai conseguir resolver a crise da segurança pública. A PEC é um ordenamento que mexe na Constituição para dar
ao Ministério da Justiça e às Forças Nacionais de Segurança um poder maior de coordenação da segurança pública no Brasil, junto aos estados. Hoje, a obrigação de cuidar da segurança pública é dos governadores, pela Constituição. A proposta foi feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, desenhada, foi entregue ao governo federal, foi analisada pela Casa Civil e na quinta-feira, então, devem se reunir. Lula, deixa eu trazer aqui os detalhes para vocês. Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os 27 governadores serão chamados, ex-governador, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Essa crise na segurança pública do Rio de Janeiro e o chamado feito ontem pelo governador Cláudio Castro... Até aqui, tá bom. Deu pra você entender o que vai acontecer, né? Não deu pra entender? Calma. Deixa eu te explicar. A PEC prevê tirar dos estados a liderança sobre suas forças de segurança pública e dá-las ao governo federal. Em resumo, nossas forças de segurança teriam como chefes não mais seus governadores, mas sim o Ministério da Justiça, que antes do Lewandowski tinha Flávio Dino como ministro. Galera, isso é muito grave porque atinge frontalmente o Pacto Federativo, dando o poder de controle da nossa segurança ao ministro do Lula. Lembrando que o Lula não autorizou uma GLO em Brasília porque a Janja gritou que GLO era golpe. Então, uma GLO no Rio de Janeiro para resolver o problema, por exemplo, está descartada. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Então ficou assim, ou entregamos a ele toda a força de segurança pública ou não contem com as Forças Armadas ajudando a derrotar bandidos que levam vidas inocentes em sua sanha de vítimas da sociedade. Isso é absurdamente perigoso porque vai aparelhar toda a nossa força militar embaixo do governo federal, que atualmente é o PT, assim como Maduro fez. E é assustador como que essas coisas estão sendo discutidas e a galera da Carta pela Democracia tá num silêncio absurdo. O que nos mostra que, na verdade, nunca foi pela democracia. E dá pra linkar isso com a Gleisi defendendo a regulação das redes para que a esquerda não seja mais massacrada. Então é assim, regulamentar é uma saída para a não extinção do PT. E agora eles vão acelerar em cima das forças de segurança pública. Putin deve estar, aplaudindo. E eu sei que tem muita coisa grave acontecendo, mas isso aqui me arrepiou os cabelinhos tudo, porque não parece, nem de longe, ser pela democracia. Ou talvez seja, porque o Lula já disse, os nossos conceitos de democracia são diferentes, já que o dele é relativo. Para encerrar, no mesmo dia que tudo isso acontece, a Suprema Corte vota para condenar mais 14 pessoas pelo 8 de janeiro, apenas que ultrapassam os 12 anos. Porque isso aqui é democracia pra Carvalho, tá? É Estado de Direito purinho. Nessa terça-feira, estava marcado para que a CCJ votasse o projeto de anistia aos presos políticos. Mas, para nossa surpresa, o Lira recriou uma comissão especial, tirando o projeto da CCJ, o que vai acabar atrasando um pouco a votação do projeto no plenário. A alegação do Lira é que na comissão serão chamadas as famílias dos presos e que as histórias sejam expostas a fim de criar uma comoção nacional, além de uma barreira no STF que prometeu tornar o projeto inconstitucional. Segundo informações, a anistia para os presos sairá da comissão especial direto para o plenário e será votada até dia 10 de dezembro. Sobre isso, o Bolsonaro se manifestou e presta bastante atenção no que ele disse. Cada segundo para aquelas pessoas que estão presas, no meio entender injustamente, é uma eternidade, tá? Mas é o caminho que nós temos. Se comprometeu em votar, presidente? É o caminho que nós temos para buscar alternativa. Bem, acabando o trabalho das comissões, se conseguimos cumprir os prazos, dá para ser votado esse ano ainda. Presidente, mas o senhor condicionou o apoio a algum modo? Não tem condicional nenhuma. Tem essa coisa, também não vou enganar você, a gente faz o tete a tete. Não tem nada escrito, nem passa para fora, tá certo? O que a gente quer é solução. Nós não queremos poder, nós queremos solução. E o mais importante para mim, o Marinho com toda certeza também, é botar em liberdade essas pessoas que estão presas. Nós não queremos paternidade, eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse essa iniciativa de anistiar. Que eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem está preso? São pessoas humildes. O presidente, por favor, presidente. O apoio ao Hugo Mota está condicionado ao PL? Não tem condição.
Nós somos 95 deputados na Câmara. Se fosse 257, tudo bem. A gente nem condicionaria nada, faria. Não faríamos, não temos uma grande bancada, mas não temos maioria para decidir. Presidente, você aprova o PL da anistia, o senhor é candidato 26? Não tem nada a ver. Olha, é menos importante a volta da minha elegibilidade do que a liberdade das pessoas. Então é isso, gente. Foi o que deu pra fazer. Nos resta cobrar todo dia e repercutir todos os dias os casos dessas famílias que, como o presidente Bolsonaro disse, possuem órfãos de pais vivos. Visto tudo que eu relatei nesse vídeo, eu penso que se a Débora, em vez de ter escrito com batom na estátua do STF, tivesse roubado alguns milhões de dinheiro público, ela talvez estaria em regime semiaberto aguardando a sua condenação, que talvez nem viesse, né? Talvez fosse anulada. Porque isso aqui é um Brasil de esquerda. Mas a missão desse canal é apenas uma: não deixar que você se esqueça, por mais que isso custe um preço muito alto. Só a indignação levará à reação. Portanto, não deixe de cobrar o seu parlamentar. Mas, acima de tudo, não deixe de se indignar. Isso ainda, se indignar, é um direito seu. E já que você ficou até aqui, mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar pra todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre para a família Te Atualizei. Então, eu já contei para vocês do assédio judicial que eu tô sofrendo do PT e demais poderes superiores do Brasil. E o jeito é pedir a sua ajuda. Você assina o teatualizei.app e financia o meu trabalho, a minha defesa e a continuidade de tudo isso. Em troca, eu te ofereço um monte de conteúdo exclusivo com toda a dose de humor que a situação nos permite. Com 10 bonouros por mês, você faz toda a diferença por aqui. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito, 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 muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Deu para se indignar o suficiente ou vamos esperar piorar mais um pouquinho? Vocês têm sugestões? Por favor, deixa aqui nos comentários porque eu realmente quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!